E quais são as minhas primeiras impressões morando na Arábia Saudita? Eu sou Marcos Bezerra, médico na Arábia, e vou te contar. Eu acabei de completar 2 semanas morando aqui em Jeddah, na Arábia Saudita. E vou contar alguns aspectos que eu tenho achado interessante aqui nessa minha nova vida. Primeiro, as pessoas. As pessoas na Arábia Saudita são muito agradáveis. Elas te recebem da melhor maneira possível, seja andando na rua, seja utilizando o transporte, táxi ou Uber. Aqui o transporte público na cidade de Jeddah praticamente não existe, tá? Nem ônibus, nem metrô. Então você precisa usar carro ou táxi ou Uber, né? Mas andando nesses transportes, ou ainda lá no hospital onde eu estou trabalhando, todo mundo é muito simpático, todo mundo tenta fazer com que eu me sinta realmente em casa. Eles têm muito orgulho do país em que eles nasceram, e eles sempre trazem muitos pontos positivos e dizem sempre que esperam que eu goste muito de estar morando aqui. Só que, ao mesmo tempo, as características culturais são muito diferentes. Em primeiro lugar, como as pessoas aqui se vestem. O saudita ele tem muito orgulho e muito cuidado com todos os aspectos da sua cultura original. E a roupa, a forma como eles se vestem, está presente nisso, né? A grande maioria dos homens utiliza a roupa tradicional. Aquela túnica que os homens usam, geralmente branca, é chamada de tobe. E junto do tobe, eles usam aquele lenço na cabeça chamado de gutra. Então, você vai andar em qualquer lugar e a esmagadora maioria dos homens vão estar utilizando essa roupa. É claro que você vai ver alguns homens também utilizando uma roupa ocidental normal, camisa, calça, camiseta, a bermuda, né? Você encontra pessoas, homens andando de bermuda, principalmente quando você está andando ao ar livre, a Corniche, que é o calçadão aqui de Jeddah, ou mesmo nos shoppings, você vê alguns homens andando de bermuda, mas a grande maioria dos homens realmente usa sua roupa tradicional. Já as mulheres também, né? E aí a gente está falando em qualquer lugar, elas costumam utilizar a sua roupa tradicional. A roupa tradicional da mulher é composta pela sua túnica, né? A abaia. A abaia ela pode ser de qualquer cor, né? Nós vemos muitas abaias pretas, mas já vi abaias brancas, abaias verdes, abaias azuis. A maioria realmente é preta, mas aquela túnica, né, também que cobre todo o corpo, que vai até os pés. Além disso, a mulher ela pode utilizar o hijab. O hijab é aquele lenço que cobre o seu cabelo, né? Ela impede que outras pessoas vejam o cabelo das mulheres. Então, esse lenço é chamado de hijab. E por último, nós temos o niqab. O niqab é aquela proteção, aquela máscara, né, que ela usa, aquele pano que ela usa, escondendo grande parte do seu rosto, que junto do hijab fazem com que apenas os olhos estejam à vista. Né? Atenção, não confundir o niqab com a burca. A burca é um niqab, mas que também tem uma tela nos olhos. Então você não consegue enxergar nem os olhos da mulher e ela vê a vida toda passando em frente a ela através de uma tela na frente dos olhos. Isso é a burca. Eu não vi nenhuma mulher nessas 2 semanas andando, e eu andei bastante, nem no hospital, nem andando na rua, nem nos shoppings usando burca. Mas o niqab, né, cobrindo e deixando só os olhos para fora, sim, isso é muito comum.
eu me arrisco a dizer que metade das mulheres aqui na Arábia Saudita que eu tenho visto, elas usam o niqab. Outro aspecto importante das pessoas é que os homens não tocam nas mulheres. Tá? E não tocam mesmo, não chegam a esbarrar. Então, eu posso dizer para vocês que tem 2 semanas que eu não esbarro em uma mulher e existe um cuidado mútuo muito grande. Isso é a cultura e nós precisamos respeitar isso, encarar isso como algo normal do local onde eu estou morando agora. Então é muito cuidadoso. Então, se você não. Você está num corredor e está atrapalhando aquela passagem, normalmente elas nem falam, elas só ficam paradas esperando você abrir passagem para que elas possam seguir. Então, realmente existe essa preocupação em evitar, né, o toque do homem com uma mulher. Já os homens não, entre os homens apertam as mãos, os homens se beijam muito, né, dando aqueles 2 beijinhos no rosto, é muito comum. Uma outra questão do povo na Arábia Saudita é que eles são muito educados. E você vai escutar sempre 2 expressões quando estiver conversando com um saudita. A primeira é Inshallah. Inshallah quer dizer se Deus quiser. Então, quando você está conversando com um saudita e você diz: Olha, é, eu espero que amanhã chegue o meu novo documento, e o saudita ele vai falar Inshallah, se Deus quiser. Espero que isso aconteça realmente. E a outra expressão parecida, mas que tem um significado diferente, é Mashallah. Mashallah é usado quando você conta alguma coisa boa que aconteceu na sua vida e eles falam logo em seguida, né? Mashallah. Essa expressão ela significa isso é o que Deus quis e quer demonstrar que a pessoa está feliz, né, com aquilo que aconteceu com você, aquilo de positivo que aconteceu com você. Então, quando as pessoas perguntam de onde você é, eu sou do Brasil, Mashallah, né, que coisa boa você é do Brasil. Ah, você é casado? Eu sou casado, eu tenho 3 filhas, Mashallah. Então eles falam isso e algo que chamou muita atenção é que isso parece sempre ser muito sincero, sabe? Eles realmente parecem estar felizes com esses aspectos da sua vida. Eu já ouvi falar que, para evitar que você tenha a impressão que ele está invejando aquilo que você está falando, ele usa essa expressão mashallah. Então, quando você está conversando com um saudita, muitas e muitas vezes você vai escutar tanto inshallah quanto mashallah. O trânsito. Antes de vir para cá, eu assisti alguns vídeos, né, nas redes sociais, assisti alguns vídeos no YouTube, e todo mundo sempre falou do trânsito meio caótico na Arábia Saudita, onde acontecem muitas colisões, muitos carros batem de forma leve, você vê os carros muito amassados, e uma das primeiras perguntas que minha filha mais nova fez é: pai, você já viu muito carro batido por aí? Bom, como é o trânsito? Aqui em Jeddah, o trânsito é bem melhor do que, por exemplo, na capital. A capital tem um tráfego muito grande, você fica muito tempo parado no trânsito. Aqui em Jeddah isso é bem mais tranquilo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, além das ruas terem um piso maravilhoso, né? É um tapete. Você anda de carro e tudo aqui é um tapete. As ruas serem ruas bem largas, quase não tem sinal de trânsito nessa cidade. Quase não tem. A não ser que você tenha o cruzamento de 2 avenidas, né, muito largas, né, avenidas com 3 pistas, cruzando uma na outra e tal, mas fora isso você não vê muitos sinais não. Né? Então isso às vezes causa um pouco de estranhamento para nós que estamos acostumados com sinal de trânsito em todos os lugares, e eles se entendem, é impressionante como eles se entendem.
Então você vai fazer uma entrada para a esquerda e vai atravessar a pista que está vindo no sentido contrário, não tem sinal ali não. Não tem sinal, aí você começa a entrar, espera ver se alguém vai parar, e aí alguém vai parando e você vai passando. Então isso realmente chama muito atenção para quem chega logo aqui na Arábia Saudita, vê que não existem muitos sinais de trânsito e que em alguns pontos, né, isso faz com que você precise negociar com o outro motorista que está vindo no sentido contrário, que está querendo te cruzar, que está, né? Isso realmente chama muita atenção. Mas é um trânsito que flui bem. Todas as vezes que eu andei de Uber, eu ainda não tenho carteira na Arábia Saudita, então eu estou andando de Uber sempre, a gente percebe que o trânsito flui bem, né? As distâncias não são tão pequenas, então eu estou no norte de Jeddah até o centro, às vezes demora de 30 a 35 minutos para chegar lá, mas o trânsito, dificilmente a gente fica parado em algum ponto, o trânsito flui muito bem. E a comida? Bom, os meus amigos que já moravam aqui antes sempre falavam, olha, a comida é maravilhosa, e realmente a comida é maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo especialmente falando de comidas, né, e mostrando para vocês. O prato principal e que você encontra em qualquer lugar é a kabsa. A kabsa nada mais é do que um prato de arroz, e é muito arroz, eles comem muito arroz aqui, mas é um arroz muito temperado, tá? Diferente do nosso arroz branco, que leva como tempero normalmente só sal, alho, às vezes um pouco de cebola. Aqui eles usam muitos temperos, muitas especiarias no arroz. O arroz normalmente ele é amarelo, puxando talvez um pouco para o vermelho, e eles sempre perguntam se você prefere que seja um pouco mais picante ou menos picante. E preste atenção, quando você pede apimentado, né, quando você pede picante, realmente vem bastante pimenta. Então você precisa estar acostumado com pimenta para pedir o apimentado. Se você não tiver acostumado, se você gostar de pimenta muito leve, não peça o apimentado, você peça sempre o normal. Então a capsa é um prato de arroz, esse arroz bem gostoso, o arroz é muito gostoso. E no meio vem a carne. E aí pode ser carne de boi, pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carne de camelo. Eu ainda não encontrei carne de camelo. Quando eu encontrar, eu com certeza vou provar e vou gravar isso. Não encontrei ainda, mas já comi capsa de carne de boi, já comi capsa de frango, de peixe. E capsa de carneiro também, eles costumam comer muito carneiro. Também já comi a capsa de carneiro. E todos eles são muito gostosos, são muito saborosos. Tá? Então a comida daqui é muito boa. Jeddah, onde eu estou, ela fica às margens do Mar Vermelho, e além disso os frutos do mar também são muito características dessa cidade aqui, em especial, diferente de outras regiões do país. Tá? Mas eu vou fazer um vídeo falando só de comida, mas já posso adiantar para vocês, a comida é excelente. E a cidade em si, né? A cidade, assim como o país, ela parece que está numa obra constante. Você frequentemente vê prédios sendo construídos, conjuntos habitacionais sendo construídos, estradas, ruas sendo alargadas, sendo melhoradas. Então isso é muito constante quando você anda aqui na cidade de Jeddah. Você acha que praticamente em todos os lugares está acontecendo uma obra muito grande. Aqui próximo, né, eu estou morando provisoriamente num apartamento alugado em frente ao hospital que eu trabalho, né, para facilitar essa minha adaptação aqui na região norte de Jeddah. E bem aqui próximo está sendo construído a Jeddah Tower, né, a torre de Jeddah, que vai ser a torre mais alta do mundo, com mais de 1 quilômetro, né, de altura. Ela começou alguns anos atrás e aí ela parou
por um motivo duplo, porque houve problemas com a construtora e entrou a pandemia. Então ela ficou um tempo parada, mas no começo desse ano, no começo de 2025, ela já tem cerca de 40% construída, mas no começo de 2025 ela voltou, né, a todo vapor a sua obra, e quando a gente passa, é uma torre muito grande, então ela já tem mais de 400 metros de altura, então de vários pontos da cidade você consegue já ver essa obra da torre, e você vê que dia e noite tem movimento ali, tem gente trabalhando. Acredita-se que em torno de 3 ou 4 anos ela esteja finalizada, e aí vai ser o prédio mais alto do mundo por um tempo, porque essa semana foi anunciado pelo governo que na capital, em Riad, eles vão construir uma outra torre, e essa torre vai ter 2 quilômetros de altura. Então, a torre de Jeddah aparentemente vai ser a maior torre do mundo por poucos anos, né? Vai ser superada por uma outra torre também na Arábia Saudita. E é isso, é uma cidade que não tem muitos prédios, os prédios estão muito concentrados ali na área do litoral da Corniche do centro, porque aqui na região norte também tem litoral, né, também tem praias, mas você não vê os prédios, são todos prédios muito baixos, prédios de 2, 3 andares, muitas casas. Então é uma cidade diferente do que a gente está acostumado a ver nas grandes cidades do Brasil. É basicamente construções de casas, né? As habitações são casas com poucos prédios. E é isso, tá? Essas são as primeiras impressões que eu tenho, e depois eu postar algumas curiosidades de alguns vídeos de um passeio que eu fiz no centro antigo aqui de Jeddah, chama Al Balad. Até já coloquei algumas fotos nas minhas redes sociais, e quero visitar o mercado do peixe aqui de Jeddah. Eu acho que vai ser um passeio muito legal, tá bom? Então, é isso, minhas primeiras impressões aqui morando na Arábia Saudita. Não esquece, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal, porque aí essas informações vão chegar a um número maior de pessoas. E se você marcar no sininho, se você clicar no sininho ali, toda vez que sair um conteúdo novo, você vai ser avisado e vai ser uma das primeiras pessoas a poder assistir, tá bom? Muito obrigado, e a gente se vê nessa aventura aqui na Arábia Saudita. Um grande abraço.